Livro de Gênesis, capítulo 12, um texto extremamente conhecido da parte de vocês. Quem achou, diga amém. Nós vamos trabalhar hoje, pela manhã, alguns conceitos de mudança de mente. Olhe para cá só um momento. A nossa vida, em todos os aspectos de crescimento, também financeira, ela é resultado de um momento, de uma mudança de mente, coloque uma das mãos na sua cabeça, se possível as duas, diga assim: toda prosperidade começa na minha mente. Amém? Preste atenção em algo. Toda prosperidade é resultado de mudança de mente. Toda prosperidade financeira, intelectual, cultural, ministerial, espiritual, ela é resultado de uma mudança de mente. Dificilmente você vai encontrar alguém que de alguma forma prosperou na vida, e mesmo financeiramente, se não haver mudança de mente. Uma mudança de mente que muda mudanças de comportamento, e nessa mudança de comportamento você tem mudanças de resultados. Diga comigo assim: mudança de mente, mais forte, mudança de comportamento e mudança de resultados. Olhe para cá. Todo resultado é resultado de uma mudança de comportamento, de como eu faço, de como eu estou fazendo, de como eu estou agindo, de como eu estou reagindo. E toda mudança de comportamento é resultado de mudança de pensamento, de mente. Então você vai perceber que tudo que se muda na vida de uma pessoa, os resultados, a colheita, é resultado de uma mudança de mente. Por isso você vai ver em Romanos 12, que para que eu experimente o que é bom, perfeito e agradável, diga comigo assim: tudo que é bom, perfeito e agradável, vem de uma mudança de mente. Nós poderemos trabalhar a manhã inteira sobre isso. Por exemplo, você nunca chega a lugar nenhum aonde a sua mente não chegou antes. Pensa sobre isso. Talvez você nunca pensou sobre isso. Você nunca chega a lugar nenhum antes que a sua mente chegou antes. Você quer ver? Deixa eu pedir para alguém ficar de pé. Você pode ficar de pé, querida? Como é seu nome? Jaciara. Vem cá, Jaciara. Fala para mim um país que você gostaria muito de conhecer no planeta Terra. Japão. O Japão. Amém? Agora olhe para cá. Você já foi fisicamente ao Japão? Não. Mas por que você tem vontade de conhecer o Japão? Porque você já viu imagens do Japão. De alguma forma você já foi ao Japão. Você só não foi fisicamente. Mas uma notícia, uma informação, uma imagem, algo, de alguma forma, você já viu na sua mente do Japão. E é isso que te leva a desejar ir para o Japão. Entenda algo: você nunca vai para um lugar onde a sua mente não foi antes. A sua mente sempre precede a sua ida. Quem está comigo, diga amém. Levante as mãos, obrigado. Levante as mãos o mais alto que você pode. O mais alto que você pode. Diga assim: a minha mente sempre vai antes de mim, para depois eu ir fisicamente. Consegue entender isso? Talvez você nunca pensou sobre isso. Por quê? Porque sempre existe uma mudança, uma renovação, uma ativação de mente. Eu nunca vou para um lugar, seja um lugar físico, ou nunca vou experimentar algo palpável,
tocável, sem antes ir mentalmente. Eu me lembro que há alguns anos atrás, há uns 7, 8 anos atrás, desde garoto, eu peguei uma fase da minha adolescência assistindo o filme do Rambo. Quem aqui é da minha época aqui que gostava de assistir os filmes do Rambo? Levanta as duas mãos aí, tá vendo? Então eu vi o Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, mas um dos filmes dele, eu sempre fui fã do Sylvester Stallone, e também ele fazia filmes, não só o Rambo, mas assistia os filmes dele do Rocky Balboa. Quem assistiu os filmes do Rocky Balboa? Levante a mão aí quem assistiu o Rocky Balboa, que era o lutador de boxe. Quantos lembram daquele momento em que o Rocky Balboa sobe uma escadaria, assim, uma escada bem grande, fazendo os movimentos, ele chega lá em cima e faz os movimentos? Quem lembra disso aí? Levanta as mãos. Eu me lembro que eu era garoto, e um dia eu estava assistindo um filme do Rocky Balboa, e ele está subindo essa escadaria que fica lá na Filadélfia, na Pensilvânia, na Filadélfia. E um dia eu olhei para mim, vendo aquele filme lá em São Paulo, num bairro bem simples. Eu morava numa rua de terra, muito pobre. Eu disse para mim, um dia ainda vou subir essa escadaria e vou fazer esse mesmo clipe, E há uns 7, 8 anos atrás, eu fui para os Estados Unidos, numa das minhas viagens, e falei para quem foi comigo, eu preciso ir a Filadélfia, eu preciso ir a Pensilvânia. Aí peguei um carro, fui até a Pensilvânia, na Filadélfia, e fui achar essa escadaria, está lá até hoje, tem uma estátua dele. E aí eu pedi para um amigo meu fazer a filmagem, e ele pôs a câmera lá, e eu filmei com a mesma roupa do Rocky Balboa, e eu fui subindo aquela escadaria até lá em cima, e pá, dando soco e tal, e desci naquela escadaria. Se você entrar na internet, você vai ver aí essa filmagem minha. Por quê? Porque um dia eu vi aquilo. Levante as suas mãos o mais alto que você pode e diga assim: Deus sempre vai me levar a ver o lugar para onde eu vou. Você pode aplaudir isso bem forte. Deus sempre vai nos levar. Você vai ver Deus o tempo todo tentando nos levar. Você vai ver o tempo todo Deus tentando nos mostrar algo. Você vai ver o tempo todo Deus levando os seus homens, suas mulheres, as pessoas que de alguma forma Deus usou. Deus sempre está levando eles para mostrar. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, conta as estrelas dos céus, olha os grãos de areia, eu quero te mostrar, eu estou te mostrando algo. Você vai ver o tempo todo, desde Gênesis até Apocalipse, Deus mostrando algo. Jesus o tempo todo mostrando algo. Jesus está dizendo aos discípulos: está chegando a minha hora, daqui a pouco chegou o meu tempo. Ele está o tempo todo nos mostrando algo. Por quê? Porque a verdade é que tudo acontece na nossa mente. Eu nunca vou para um lugar onde a minha mente não foi antes. Quando você deseja ir a um lugar, quando você deseja comprar um carro, quando você deseja ter uma casa, quando você deseja conquistar algo, quando você deseja uma roupa, é porque você já viu aquilo de alguma forma, você vislumbrou, você olhou aquilo, e isso te leva a ir para aquele lugar. Veja, no nosso discipulado, fique tranquilo que eu estou fazendo toda uma preparação hoje, e estou falando de finanças, mas eu estou mexendo com a base de vocês, porque você nunca será financeiramente próspero se você não tiver uma visão, se você não for para lá antes. Veja, vocês trabalham muito forte com discipulado. Um dos maiores erros e equívocos que nós temos como líderes, ou como discipuladores, como pastores, é tentar levar uma pessoa para um lugar fisicamente que você ainda não levou a mente dele para lá. Não tente arrastar um discípulo seu, não tente levar seu discípulo a querer viver algo, não tente levar seu discípulo para um lugar aonde você não levou a mente dele ainda. Traga a mente dele para esse lugar, mostre a ele o caminho e como vir e chegar nesse lugar mentalmente, e automaticamente ele vai se mover para vir para esse lugar. Um dos maiores equívocos que nós temos no nosso ensino, no nosso discipulado, é tentar levar as pessoas e querer que as pessoas vivam coisas, que elas experimentem coisas, que elas pratiquem coisas, que elas tenham ações e reações antes de você levá-las mentalmente para aquele lugar.
antes de você levá-las a ver aquilo, enxergar aquilo, você vai ver o tempo todo Deus fazendo isso. Lembra daquele texto que Deus pega Ezequiel pela mão e pega, o texto diz assim: pegou o Senhor em visão, olha o que eu estou dizendo, em visão, Deus mostra, leva em visão. Ezequiel não foi fisicamente, Deus levou ele em visão. Deus pega Ezequiel pela mão e leva ele para um vale cheio de ossos secos. E ele passa e chega perto do vale dos ossos secos. Veja, ele está em visão, ele não foi fisicamente, era uma visão que Deus estava mostrando. Porque Deus queria usar Ezequiel para resgatar a nação de Israel, que estava acabada. A nação de Israel estava destruída, a nação de Israel estava muito mal, e Deus queria usar esse homem para restaurar. Mas primeiro Deus leva Ezequiel em visão para ver o que Deus queria fazer. Então ele pega pela mão em visão e começa a andar com ele por um vale de ossos secos. Ou seja, era um vale enorme, cheio de ossos secos. Raciocina, ossos já tinha morrido, já não era mais gente, já não havia mais corpo, eles eram pessoas que tinham morrido, por isso era um vale de ossos, um cemitério a céu aberto. Ossos secos, todo osso seco é porque há muito tempo está ali, porque com o tempo os ossos vão se secando no tempo, no relento. Então aquele povo, ou aquele exército que estava ali, já estava morto há muitos anos, e os ossos secos e espalhados. Então Deus pega Ezequiel pela mão e começa a andar com Ezequiel no meio desses ossos secos. Ele está fazendo o que com Ezequiel? Está mostrando para Ezequiel algo. Ele está levando Ezequiel em visão, olhar, ver algo que ele não tinha ido, porque isso era em visão. Olha o nome que eu estou te dando, em visão. Deus sempre te dará uma visão do objetivo, ou você sempre terá uma visão do objetivo, ou até o diabo te dará uma visão do objetivo, porque sempre vai te levar em visão, para depois você ir fisicamente e provar aquilo exatamente. Então Deus começa a andar pelo meio do vale dos ossos secos, e Deus pergunta a Ezequiel, ele começa a provocá-lo na visão. Ele pergunta: Ezequiel, por acaso esses ossos podem reviver novamente? Ele faz uma pergunta a Ezequiel, ele está induzindo Ezequiel a algo, ele está levando Ezequiel a pensar mentalmente sobre aquilo. Veja que ele faz uma pergunta, e a pergunta mexe com o nosso pensamento. Todas as vezes que você recebe uma pergunta, que você é confrontado com uma pergunta, aquilo aguça a sua mente, ativa a sua mente. Ele pergunta: Ezequiel, por acaso esses ossos podem reviver novamente? Aí Ezequiel olha para Deus, já pensando sobre aquilo, vendo e ativado o seu pensamento. Ezequiel diz para Deus: eu não sei não, quem sabe é o Senhor que é Deus. Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel não tem a resposta e rebate a resposta com uma pergunta para Deus: o Senhor é que é Deus, e aí, pode reviver? Aí eu pergunto a você, Deus responde a pergunta de Ezequiel? Não. Porque na maioria das vezes Deus não responde às nossas perguntas e questionamentos, Deus responde às nossas respostas. Deus olha para Ezequiel e diz: sai andando pelo meio desses ossos e sai profetizando, e você vai descobrir se eles vão reviver ou não. Preste atenção, o problema é que na maioria das vezes nós não temos ações, atitudes, reações em direção às mudanças. E a única forma de acontecer as coisas na nossa vida é quando nós saímos e temos atitudes. Nós na verdade esperamos tudo em Deus, ou ficamos esperando que aconteça alguma coisa. Mas veja, Deus o leva em visão, o faz ter uma ação, e depois de ele ter uma ação, resultado de uma visão que Deus mostrou, os ossos começam a se juntar, se junta a pele e o exército se torna novamente. Ele experimenta a realidade depois de uma visão dada, de uma ação feita, e aí acontece o resultado. Diga comigo assim: antes de um resultado,
Mais forte, antes de um resultado, eu vejo algo, tenho uma ação e vem o resultado. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Então me deixa fazer uma pergunta para você. Quantos querem nos próximos 3, 4, 5, 10 anos prosperar muito? Fique de pé. Agora sim, melhorou. Porque a resposta que você dá para Deus é a resposta que Ele está entendendo que você quer. Amém? Amém? Abra suas mãos e olhe para cá. Olhe para cá. Eu profetizo sobre a vida de vocês que nos próximos 3, 5, 10 anos haverá uma prosperidade sendo manifestada sobre a vida de vocês. Deus levantando homens e mulheres, empresários, trabalhadores, cooperadores, empresários, executivos, prosperando numa medida que você não prosperou até hoje, e que as portas do céu se abram sobre a sua vida, e que você se torne um dos maiores prósperos dessa cidade, para ter muitos recursos para investir no reino de Deus, que você se torne, quem recebe tem uma manifestação, que você se torne um dos maiores dizimistas dessa igreja nos próximos anos. Quem quer se tornar um dos maiores dizimistas dessa igreja, levante as mãos o mais alto que você pode e tenha uma manifestação diante de Deus. Que Deus te levante nos próximos anos como um dos maiores dizimistas dessa casa. Quem toma posse disso, dê um brado de vitória e um aplauso bem forte ao Senhor. Amém. Abra as mãos assim, ó, como que recebendo. Feche os seus olhos. Senhor, nessa vinda a esse lugar, no dia de hoje, eu vim como profeta. Vim como profeta para liberar a palavra de revelação para os seus filhos. Que o Senhor abra as portas dos céus, que ao término desse dia os teus filhos tenham andado em visão muito além daquilo que eles têm caminhado até hoje. Que o Senhor abra o entendimento dos teus filhos, que o Senhor os faça ver aquilo que talvez eles não conseguiram ver até hoje, que se desate na vida deles. Aqueles que já têm caminhado no nível de excelência, que eles entrem em um nível mais alto ainda, e cada um aqui suba de nível nesse dia de hoje, através dos teus ensinos, da tua palavra, pela minha instrumentalidade. É o que eu declaro em nome de Jesus, amém e amém. Dê mais uma manifestação diante de Deus. Pode se assentar. Diga comigo assim: sou levado a ver, sou levado a ver, vou praticar e colher resultados. Quem entendeu o caminho? Qual é a primeira coisa que acontece com você? Você vai em mais forte, você vai em, aí você vai perceber que Deus vai te induzir à ação. Diga assim: visão, ação e colheita. Muito louco, não é? Ó, Deus pega Ezequiel pela mão, leva em visão, o provoca e o dá uma direção a uma ação, e a ação produz resultado. Então eu sempre sou levado em visão, pratico, executo uma ação e terei resultados. Por favor, olhe para mim e preste atenção. O problema é que nós, no fundo, esperamos resultados, ou nem esperamos resultado, porque uma boa parte das pessoas nem esperam, nem sonham, nem têm expectativas. Por quê? Porque não foram levados em visão, porque não conseguiram enxergar, porque você só vai para onde você enxerga, você só deseja ir aonde você enxerga, mas às vezes nós até temos uma visão de algo, mas não vemos o resultado daquilo, porque não temos ações em direção àquilo. Então primeiro eu vejo, eu tenho uma ação, e depois eu tenho um resultado.
A sua mente é o seu grande campo de batalha. A sua mente, ela define a sua prosperidade. A sua mente define o seu ministério. A sua mente define a sua família. A sua mente define a sua casa. A sua mente define o seu carro, se ter ou não ter e como é. A sua mente define a roupa que você veste. No fundo, nós somos guiados pela nossa mente, porque a nossa mente é a que nos conduz a algo. Por isso você vai ver o tempo todo Deus nos levando a ver algo. Olha como isso está na Bíblia em todo o tempo. Deus, o povo de Israel é levado para o Egito e fica 437 anos escravo. Todos que entraram no Egito, cativos, morreram. Só ficaram os que foram nascendo, os filhos e os netos. Depois de 437 anos, não 400 como você acha, é só estudar a Bíblia. Depois de 437 anos, Deus tem que tirar alguém de lá da escravidão. Por quê? Porque eles só conheciam escravidão, eles não conheciam outro estilo de vida. Então Deus tira Moisés de lá. Satanás acha que está agindo, mas Deus está agindo. Deus tira Moisés de lá, leva Moisés para conhecer uma vida fora do estilo de escravidão, para que Moisés voltasse e tirasse os escravos de lá. Presta atenção, Deus sempre vai levar alguém para ir a um lugar para levar os demais. E talvez, a partir de hoje, Deus vai falar com você através da minha vida para tirar você do nível em que você está, te levar em visão para o nível maior, para que você venha e traga os que estão perto de você. Mas daqui a pouco você vai perceber que eu vou te dizer que talvez vai chegar um momento que você vai ter que deixar os que não querem e seguir o rumo. Porque nem todo mundo quer mudanças, nem todo mundo quer prosperar. Uma boa parte das pessoas, elas estão de alguma forma acomodadas e bem descansadas em como tudo está. E tudo que ela quer é que ela viva um pouco mais nessa terra, exatamente do jeito que ela está. E a prosperidade não é para esse tipo de pessoa, a prosperidade é para quem quer mudança, porque prosperidade exige uma caminhada, prosperidade exige esforço. Eu vejo algo, eu quero alcançar, eu vou ter atitudes, andar no meio dos ossos secos, e profetizar não é fácil, porque os ossos estavam ali, e sair andando no meio de ossos secos, veja, a cena era horrível, era uma cena horrível, era quase que um filme de horror, porque eram só ossos, era um exército que tinha morrido, era um cemitério de ossos, só tinha ossos, pessoas tinham morrido. Então muitas vezes nós temos que andar no meio de vale de ossos secos, profetizando, para colhermos a prosperidade amanhã. E isso dá trabalho, e nem todos querem. A nossa mudança de mente, ela é fundamental para a prosperidade. Olha, veja bem, eu quero ao máximo nessa manhã mostrar algo para vocês. A maioria dos tipo Big Brothers que ganham o prêmio, ou de alguém que ganhou na loto, se você fizer um levantamento, 100% dos que ganharam na Loteria Federal quebraram 3, 4, 5 anos depois. Porque é colocar algo na mão de alguém que não tem visão, não chegou lá. Prosperidade é um resultado de mente. Você nunca vai para um lugar onde a sua mente chegou. Precisa haver uma transformação de mente em harmonia com a transformação externa. Todas as vezes que você pega alguém, por isso que você vai ver, isso é pesquisa feita, eu trabalho com isso há anos. O pai é pobre, o filho começou a ganhar dinheiro, o outro filho ficou classe média, o outro ficou rico. Sempre assim,
rico, classe média, pobre. Aí esse que ficou pobre começa a crescer, melhora de vida, fica classe média. Esse aqui prospera, fica rico. Aí a geração que vem depois não foi passada uma mudança de mente, começa a ficar pobre. É só olhar para a sua família, para a sua geração. O meu avô era milionário, meu pai ficou pobre, eu comecei a levantar. E se eu não ensinar os princípios para as minhas filhas, elas vão ficar pobres. Porque não adianta você pegar uma fortuna e colocar na mão de alguém que a mente dele não foi. Precisa haver uma harmonia entre aquilo que está caindo comigo, nas minhas mãos ou no meu externo, com aquilo que está no meu interior. Veja, Deus não é louco. Há um tempo atrás eu estava ali, pega por favor meu iPad, por gentileza ali. Há um tempo atrás eu estava no clube onde eu moro, ali no condomínio. Estava na piscina com a minha família, meus 2 genros, eu tinha só os 2 naquela época, só isso. Isso também, obrigado. Obrigado, viu, querido? Eu estava ali sentado no condomínio, nós estávamos na piscina, minha esposa e minhas filhas estavam ali tomando sol. Estava eu no cantinho, assim, numa sombra, no guarda-sol, estava muito sol, na piscina. Aí chegou meus 2 genros e um discípulo, os 3 perto de mim. Aí eles ficaram me olhando, e o tempo todo eles ficam me sugando, né? Nos ensina alguma coisa aí, nos ensina. Meus discípulos, o pessoal está sempre perto de mim, é impressionante, né? A minha mente não consegue descansar, porque as pessoas quando chegam perto de mim, elas ficam perguntando, tirando dúvida, né? Como se eu fosse o doutor Finanças, né? E aí os 3 chegaram, encostaram, falaram, nos ensina alguma coisa. Aí eu fiquei olhando para eles e falei, gente, eu estou descansando, me deixa descansar quieto aqui, né? Não, mas nos ensina alguma coisa, você está tranquilo aí agora. Aí eu olhei para os 3 e falei, aproxima mais pertinho. Aí veio os 3 com a mesma carinha, imagina assim, eu na piscina e os 3 com a carinha na minha frente assim. Aí eu olhei para os 3 e falei assim, vou fazer uma pergunta, e eu quero a resposta assim, perguntar e responder, bate pronto, um atrás do outro. Aí eu olhei para eles e falei assim, o que vocês fariam se entrasse segunda-feira na conta de cada um de vocês 10 milhões de reais? Aí o meu discípulo que estava do lado de cá, olhou para mim assustado assim, e falou assim, eu acho que eu desviava, é dinheiro demais. O cara desviava. Pensei comigo, vai morrer pobre. Sim ou não? Irmão, você acha que Deus é louco? Deus vai pôr dinheiro na mão de um cara que é crente e vai desviar? Aí Deus, Gabriel está louco para descer e abençoar a vida do cara. Aí Deus olha para ele, Gabriel não manda nada não, deixa ele pedalando essa bicicletinha velho o resto da vida. Se ele enriquecer, ele desvia, nós vamos perder a alma dele. Dá um abraço no irmão da esquerda, da direita e diga assim, se você desviar ficando rico, Deus vai te deixar pobre o resto da vida. Quem pode aplaudir a Deus está entendendo? Meu Deus, olha... Ele falou, meu Deus do céu, é muito dinheiro, pastor, acho que eu desviava. Aí eu olhei para o meu genro do meio, que estava no meio, falei, o que você fazia? Ele olhou assim, começou a empipocar, engasgar, ele falou, não sei. Aí eu olhei para o outro genro meu, que é casado com a minha filha, um japonês. Japonês é uma figura, pensa mais, né? Japonês olhou para mim e falou assim, entregava tudo na sua mão, você multiplicava e rachava o lucro comigo. Eu falei, gostei do japonês. Gostei, essa eu gostei. A melhor resposta que eu encontrei ali. Estou te ensinando algo. Amém? Aí eu olhei para os 3 e falei assim, então encosta mais perto um pouquinho de mim. Aí ficou os 3 com a carinha. Eu olhei para eles e falei assim, põe algo na cabeça de vocês. Deus nunca vai dar nada a vocês que vocês não estejam prontos para administrar e cuidar. Deus não é louco. Olha o que eu vou te mostrar agora. Só isso eu podia ir embora se isso entrasse de forma revelada na sua mente e no seu coração. Olhe para cá. Precisa haver uma harmonia entre aqui e o externo. Não adianta você desejar
ter algo externo, material, sem ter feito uma caminhada interior. Estão conseguindo entender? Amém ou não? Então precisa haver um crescimento. Por isso que Deus sempre está levando você a ver algo. Preste atenção, tudo que você deseja, você viu. Por que você deseja comprar aquela bolsa? Porque você a viu. Se você não visse, não desejaria. No fundo, nós sempre estamos vendo. Por que você deseja prosperar? Porque você já viu pela televisão, de alguma forma você viu a prosperidade, viu na vida de alguém. Por que você deseja um carro? Porque você viu aquele carro. Por que você deseja ir a Paris? Porque você já viu a torre em algum lugar, em algum filme, você viu. Então eu desejo ir para aquele lugar. Veja, nós sempre vamos antes em visão, para depois chegarmos fisicamente. Quando você deseja uma prosperidade, você viu aquilo antes. O Rogério me trouxe. O Rogério está por aqui? O Rogério me trouxe. E ele me contou um pouco da história dele. Da outra vez foi o Zé Fenati. O Zé Fenati me abandonou. Ele está aqui, o Zé Fenati? Abandonou até o culto, meu Deus. Meu Deus. Se alguém vê o Zé Fenati, fala para ele assim: abandonou o culto. Rogério, está ali, né, Rogério? Rogério foi mostrando: olha, pastor, eu trabalhei um tempo com isso, ia a São Paulo, até que eu tive uma ideia. Eu pensei em começar a plantar pimenta do reino. Mas você concorda comigo? Você viu aquilo de alguma forma, ouviu uma informação que te levou a ver aquilo, amém? E aí te levou aquilo. Veja, pastor, o senhor não veio para falar de finanças? Eu estou falando de finanças. Estou te explicando, ensinando como é que funciona o caminhar para uma vida abençoada financeira, como se tornar um próspero. O próspero é aquele que vê algo, Deus o leva em visão, e o propósito de Deus é nos abençoar. Deus quer nos abençoar. A sua palavra de Gênesis e Apocalipse está cheia de versículos dizendo que Ele quer nos colocar por cabeça e não por cauda, ou seja, no comando e não ser comandado. Deus quer nos levar e nos abençoar, é propósito de Deus. Se você não entender essa visão de Deus de prosperidade, você vai ter até resistência, porque preste atenção, isso é uma das maiores mentiras do diabo. Satanás é tão sujo, esse desgraçado, que ele consegue convencer você na sua mente a ter uma visão distorcida, de que estar próximo de Deus é estar longe de dinheiro. Porque a visão que o diabo passa, a visão que o diabo passa é que dinheiro é algo sujo. Dinheiro não é sujo, dinheiro é algo abençoado. Deus é dono do ouro e da prata. Deus é dono de tudo. A sujeira está na mente corrompida do povo. Se a sua mente e o seu coração estão lavados, guardados debaixo da graça de Deus, o dinheiro é sua bênção. O céu é um lugar rico. Irmão, se o céu fosse pobre, as ruas não eram de ouro. O céu é um lugar rico. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele diz: eu sou o dono do ouro e da prata. Minha ouro, minha prata. Que é o simbolismo da riqueza. Nenhum problema com finanças. Mas sabe o que acontece? O diabo, ele consegue colocar em você uma mente estilo franciscano. Olha a raiz do catolicismo. Se tem um católico aqui, me desculpe com todo carinho. Mas olha, eu vou te mostrar até algo agora. Olha o estilo franciscano, voto de pobreza. Irmão, Jesus nunca foi pobre. Tem gente que se orgulha dizendo assim: Jesus nunca foi ausente de nada. Jesus foi desprendido, não desprovido. Não faça confusão. Jesus tinha tanto dinheiro que o tesoureiro dele, chamado Judas, roubava do caixa. Só se rouba de quem tem. Judas vivia roubando o caixa. Jesus tinha tanto dinheiro que ele tirava dinheiro da boca do peixe. Você acha que Jesus era pobre? Você acha que Jesus não tinha recurso? Você precisa conhecer a Bíblia. Lembra quando o corpo de Jesus é levado para o madeiro? E aí arrancaram a túnica de Jesus? Quem lembra do texto, diga amém. Diga assim: a túnica foi arrancada.
O que os soldados fizeram? Brigaram pela túnica. Agora eu te pergunto, alguém briga para ficar com uma roupa comprada num R$1,99? Se fosse hoje, era Hugo Boss para cima. A túnica dele era caríssima, ao ponto dos soldados brigarem para ver quem ficaria com a túnica. Você acha que alguém ia brigar pela roupa de um cara que tinha morrido, que a roupa era porcaria, ruim? Só brigaram porque a roupa dele era boa. Se você ler a história, você vai ver que Jesus era riquíssimo no seu ministério, não lhe faltava. Jesus era desprovido, perdão, Jesus era desprendido, não desprovido. Jesus sempre teve tudo, nunca lhe faltou nada. Jesus era tão rico que quando não tinha nada, ele multiplicava e supria uma multidão de 20 mil pessoas. Alguém pode aplaudir por isso? Jesus nunca lhe faltou nada. Querido, pelo amor de Deus, estude a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Todos os homens e mulheres de Deus foram abençoados e prósperos e ricos. Estude a vida de Abraão, estude a vida de Jó, o homem mais rico do Oriente. Todos eram riquíssimos. Estude a vida de Davi, estude a vida de todos os homens de Deus. Todos eram prósperos e bem-sucedidos. Não lhes faltava nada. Não confunda ser desprovido com ser desprendido. Deus quer te enriquecer para que você seja provido em tudo, porém desprendido para dar muito. Quem recebe tem uma manifestação diante de Deus. Você recebe esse entendimento. Agora, sabe o que Satanás faz? Satanás consegue convencer uma boa parte da igreja que ter dinheiro é estar longe de Deus, é estar perto de Satanás. O desgraçado de Satanás é que quer o dinheiro, porque ele não quer que fique na mão dos crentes, ele quer que fique na mão dos ímpios. Então prosperar é um propósito de Deus. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse a palavra do Senhor nos dizendo que Deus quer nos prosperar e nos abençoar. Nenhum problema em desejar prosperar. Agora, por favor, preste atenção no que eu vou te falar agora. Que o Espírito de Deus encontre lugar de acesso à sua mente agora, para que você consiga ir, para que você se desprenda e consiga ir em direção à prosperidade, que você consiga vê-la e ir em direção a ela. Olhe para mim, por favor. Você nunca atrai o que não deseja. Você nunca atrai o que você tem preconceito. Quando você tem preconceito de algo, você repele. Quando você respeita, deseja, honra, você atrai. Então usa a mente com inteligência, porque o cristianismo tem que ser inteligente. Se você tem preconceito com ricos, você nunca vira rico. E presta atenção no que eu vou te falar. Existe mais preconceito do pobre em relação aos ricos do que dos ricos em relação aos pobres. No fundo, a maioria das pessoas que tem uma condição financeira mais baixa, a sua autoestima é tão abafada, até no inconsciente, que ela tem uma dificuldade, ela tem um bloqueio, ela tem uma resistência, um preconceito em relação a quem cresceu e prosperou. Agora, quando você tem um preconceito em relação a algo, você, em vez de atrair aquilo, você espelha aquilo. A grande maioria das pessoas que ainda estão numa classificação de pobres, elas não conseguem prosperar, porque elas mesmas repelem aquilo, porque elas têm preconceito. Se você tem preconceito quando o seu pastor sobe aqui e começa a falar de finanças, de dízimos, de oferta, de dinheiro, por exemplo, eu não duvido que alguém não veio nesse culto hoje sabendo que era um seminário de finanças.
porque ele acha um absurdo falar de finanças dentro da igreja. Só que pode olhar a vida desse irmão que não veio por causa disso. O maior problema que ele tem é financeiro. Aí ele tem preconceito de se falar com isso. Sabe quando vai resolver a vida dele? Nunca. Porque nós não atraímos aquilo pelo qual temos preconceito. Você só atrai aquilo que você respeita, que você deseja, que você ama, que você caminha em harmonia, que você se aproxima. Isso você atrai. Então estou tentando ser uma instrumentalidade de Deus para mostrar para vocês que no fundo, a prosperidade, ela tem como base, a mente. Prosperidade é mais um estado de mente do que qualquer outra coisa. Prosperidade é mais um estado de mente do que qualquer outra coisa. Quando você começa a ter uma mente próspera, sabe o que acontece? Você é levado a ver, você começa a trabalhar essa mente aqui, e aí tudo que está em volta começa a ser transformado. Eu vim de uma família muito pobre. Os móveis eram todos velhos. O beliche no meu quarto era muito velho. Era um colchão que eu me lembro até hoje. Eu deitava no colchão e eu ficava passando meu calcanhar pelo colchão. Eu sentia os estrados, de tão ruim que era. O guarda-roupa era antigo. Era como se fosse o guarda-roupa da minha avó. Era tudo velho. Fogão era velho, era tudo velho. Mas de alguma forma eu comecei a enxergar. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Presta atenção. Eu tinha 13 anos de idade. Eu morava num bairro mais pobre da cidade, numa rua de terra. As pessoas tinham uma mente limitada. A minha estrutura de família era uma mente limitada. Meu pai nunca tinha falado em fazermos faculdade. Conformados com tudo aquilo. Eu montava numa bicicleta, uma monaretinha. Tenta imaginar um negócio desse, 12 anos. Eu montava numa bicicleta. A cidade que eu moro, hoje ela tem em torno de 800 mil habitantes, Ribeirão Preto. Ela tinha na época uns 450 mil habitantes, 350, 400 mil. Eu atravessava a cidade inteira, atravessava a cidade inteira de bicicleta, quase 10 quilômetros. Eu ia do outro lado da cidade, onde era o bairro dos ricos. Eu sentava na calçada, na frente das mansões. Eu fiz isso por mais de 30, 40 vezes. Eu sentava em frente às mansões, encostava a minha bicicleta na calçada, sentava e ficava ali 2, 3 horas, olhando como os ricos viviam. Eles entrando na casa, saindo, entrava a caminhonete, eu ficava olhando o comportamento deles, e ficava olhando e falava para mim: um dia eu vou morar nesse lugar. Hoje, eu tive construtora durante anos, fechei agora no final do ano, porque eu estou começando a viver a minha vida melhor. Se sintam privilegiados de estar aqui, porque eu enxuguei minha lista de agenda demais. Só vim aqui porque eu amo vocês, amo a Igreja da Paz, amo o Pastor Eibe, tenho uma aliança com o Pastor Eibe, por isso que eu estou aqui. Eu estou dispensando a agenda, Faz 2 anos já que eu estou começando cada vez mais só viajar com a minha mulher e curtir a vida. É inveja ou você pode celebrar? Porque o que você celebra de bom para mim vai migrar para você. Amém? Então, hoje, eu tenho alguns imóveis nesse bairro. Alguns imóveis são meus. Comecei a construir prédio nesses imóveis. Mas eu vi, pratiquei princípios e alcancei a colheita. Mas quando eu estava lá, eu ficava inconformado com aquilo. Eu olhava aquela pobreza, aquela situação toda e falava: não vou ficar nesse negócio. Eu vou sair dessa vida. Quem está recebendo isso, levante as 2 mãos o mais alto que você pode. Mais alto que você pode. Diga assim: se tem algo que vai acontecer. Pode falar com mais vontade. Nos próximos 3, 5, 10 anos,
é que eu estou nessa manhã, diga mais forte, vendo, Deus está me mostrando, e eu vou praticar princípios, e vou tocar nos resultados. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Agora olhe para cá. Se você está me ouvindo agora, está até arrependido de ter vindo no culto, porque a palavra não está te agradando, não é para você. Fique em paz. Fique em paz. O meu ministério é direcionado para pessoas que realmente estão interessadas nele. Fique tranquilo. Continue me amando, não me julgue, até porque nós somos livres para fazer a caminhada que temos. Não me julgue caso você pensa diferente. Não me julgue, sai daqui, continue me amando. Manda um beijo para mim, ora pela minha vida. Se você acha que eu estou errado, ora para mim me converter. Amém? Mas eu estava lá naquela situação, aí eu comecei a ver, veja, eu pegava essa bicicletinha e ia e começava a olhar. Porque nós sempre vamos ver, presta atenção, Deus sempre vai te levar a ver. Você sempre vai com a mente antes. Essa é uma das maiores revelações da minha vida. Estou repartindo para vocês um dos maiores segredos da minha vida. Deus sempre vai te levar a ver algo, para depois você ir fisicamente. É como se a sua mente fosse e ela te puxasse. Agora presta atenção. Você nunca atrai aquilo pelo qual você tem preconceitos. Porque no fundo, ao longo da nossa vida, meu Deus, olhe para cá e não se distraia com nada. No fundo, nós estamos dentro de aldeias. Aldeias físicas, geográficas, e aldeias mentais, psicológicas, e às vezes aldeias sentimentais. Presta atenção que eu vou te mostrar agora. Jesus faz a segunda multiplicação dos pães, a segunda, e vem no barco, conversando com os discípulos, os incrédulos, porque ali tem o fator oitavo pão, outra hora eu prego sobre isso. Quando ele chega do lado de lá da margem, eu acabei de chegar de Israel agora, quando ele chega do lado de lá do mar da Galileia, eles chegam diante de uma cidade chamada Betsaida, onde nasceu Pedro, André. Essa cidade chamada Betsaida, na verdade não era uma cidade, era um vilarejo, chamava-se aldeia, de 3 a 4 mil moradores. Quantos? Pensa, um vilarejo pequeno, na beira do mar da Galileia. Quando Jesus desce do barco, e que ele começa a entrar nessa aldeia, à beira do mar da Galileia, é uma aldeia de pescadores, os discípulos estão junto com ele. Havia um cego naquela aldeia, havia um cego. Então Jesus está ali, descendo do barco, entrando na aldeia. Os discípulos, esse cego procura um dos discípulos e fala: eu gostaria que ele orasse comigo para mim ser curado. Então os discípulos trazem a Jesus um cego, a Bíblia não diz o nome dele, cego de Betsaida. Então eles trazem Jesus. Esse cego está dentro da aldeia. Ele está onde? Está dentro da aldeia. Olha o que eu vou mostrar para vocês. Jesus, pode pôr a Bíblia ali. Não, põe a Bíblia ali para isso. Jesus pega o cego pela mão, tira da aldeia. O texto diz exatamente isso. Tira o cego da aldeia. Mais forte, gente. O que eu estou ensinando para vocês? Que a prosperidade é resultado de e ele é. Tira o cego da aldeia, gospe, o texto diz, e pega saliva e passa nos olhos. Só que a cultura deles na época era cuspir.
ele gospe nos olhos do cego e passa a saliva em cima dos olhos. Ele olha para o cego e diz: você consegue enxergar? O cego diz para ele: estou enxergando, mas eu vejo pessoas em forma de árvores. Presta atenção nisso. Mas eu vejo pessoas em formas de árvores. Pensa. Alguns detalhes importantes desse texto. Se ele consegue discernir árvores de pessoas, isso nos sinaliza algo. Ele não nasceu cego, ele ficou cego ao longo da vida. Presta atenção. Nós não nascemos cegos, nós vamos ficando cegos, resultado de um conjunto de coisas que eu vou trabalhar com vocês ainda hoje. Nós vamos ficando cegos ao longo da vida. O habitat onde moramos, a cultura, vai nos deixando cego para um monte de coisas. Ele provavelmente não nasceu cego, ele foi ficando cego. Só que quando ele passa a ver, por uma ação de Deus, de Jesus, ele vê pessoas em forma de árvores. Presta atenção, se ele já era cego, e pelo menos está vendo em forma de árvore, já não estava bom, não enxergava nada. Só que Jesus não permite que ele continue enxergando pessoas em forma de árvores. Por quê? Olha o universo que nós vamos entender aqui agora. Por que que Jesus não o deixa continuar vendo pessoas em forma de árvores? Porque senão ele ia passar o resto da vida dele tratando pessoas como se fossem coisas. Sabe por que nós tratamos tanto pessoas como coisas de forma errada e não colhemos resultados? Porque não as vemos de forma correta e tratamos de forma incorreta. Vou te dar um exemplo clássico. Sabe por que que um marido trata mal a esposa dele? Porque ele não a vê como esposa, ele a vê como empregada doméstica. A visão dele em relação à mulher é totalmente equivocada, desviada e embaçada. Ele foi criado aprendendo que mulher, você casou com ela para ser uma empregada doméstica. Vai cozinhar para mim, vai costurar para mim, vai limpar minha roupa. E eu só trabalho, trago arroz, feijão, óleo. Essa visão do macho que não tem a visão de Deus. Então ele trata a mulher dele como se fosse qualquer pessoa e não um ser humano de verdade. Trata como empregada doméstica. Sabe por quê? Porque ele vê ela como empregada doméstica. Porque o dia que você olhar para sua esposa como companheira que Deus te deu, você nunca mais vai desrespeitar ela. Sabe por que uma igreja, sabe por que uma pessoa trata mal o seu pastor e não respeita seu pastor? Porque não a vê como autoridade. Ele tem dificuldade com autoridade. Então ele tem uma visão totalmente distorcida, bagunçada, arrebentada. Ele tem uma visão, talvez ele teve uma vida toda frustrada com autoridade, porque o pai foi um carrasco, a mãe foi um carrasco, e tudo que é figura de autoridade. Aí ele vem para a igreja, qual é a próxima figura de autoridade? Porque você vai ver que quem tem dificuldade com autoridade, ele tem problema com o pai, ele teve problema com a mãe, ele tem problema no serviço com o chefe encarregado, ele tem problema com o professor da escola, ele não é só com o pastor. Pode pegar todo o rebelde com o pastor, ele tem problema com todas as pessoas que é figura de autoridade aí fora. Sabe por quê? Porque ele não tem uma visão correta do que significa autoridade. Todas as vezes que você não consegue ver uma pessoa exatamente como Deus a fez e ela é, você nunca a tratará de forma correta. Está conseguindo entender o que eu estou tentando te mostrar? Tudo está ligado à nossa visão. Por isso Jesus disse: se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Se eu olho para você com olhos bons, como Deus te vê, eu vou te tratar de forma correta. Mas quando eu tenho uma visão errada em direção a você, eu vou tratar você de forma incorreta. Olha o que eu quero mostrar para vocês. Se você tem uma visão distorcida sobre finanças, se você tem uma visão distorcida sobre prosperidade, você vai tratar as finanças errado e nunca vai prosperar.
Então Jesus diz: eu não posso deixar ele enxergando pessoas em forma de árvores, porque senão ele vai passar o resto da vida enxergando pessoas como se fossem coisas, ou enxergando coisas como se fossem pessoas. A visão, por favor, em nome de Jesus, eu rodei 3.000 quilômetros para vir aqui ser um canal de Deus para a sua vida. A visão que você tem de algo ou de alguém determina a caminhada. A visão que você tem de casamento vai ser o seu casamento. Se a sua visão de casamento é complicada, é distorcida, se você vê de forma disforme, você terá um casamento errado. Se a sua visão de namoro é equivocada, você terá um namoro equivocado. Se a sua visão empresarial é equivocada, você terá problema. Tudo que você tem uma visão distorcida, você vai ter problemas. Então Jesus gospe novamente nos olhos dele, passa a mão sobre os olhos pela segunda vez e diz: você consegue enxergar agora? Aí ele olha e diz: Jesus, agora eu vejo pessoas em forma de pessoas. E o texto diz, e agora ele diz, e eu agora vejo nitidamente, ou perfeitamente. Olhe para cá. Quando você tem uma visão da igreja nítida e correta, você vai ser a melhor ovelha dessa igreja. Quando você tem uma visão dos seus pais correta, você será o melhor filho. Quando os pais têm uma visão correta sobre os filhos, quando você tem uma visão correta da sua esposa, quando você tem uma visão correta do dinheiro, dos negócios, da administração, você vai caminhar de forma, tudo que nós precisamos é de visão. Agora preste atenção no que eu vou desatar para vocês. Fica aqui. Ele está na aldeia, cego. Olha o que o texto diz: pegando-o pela mão, tirou da aldeia, fez o processo de cura. Agora ele está curado. Aí Jesus diz duas coisas para ele: volte para a sua casa. Ou seja, aqui eu podia entrar e ficar 3 horas falando sobre casais ou família. A gente podia sair do assunto finanças e entrar em família, porque toda pessoa que perde a visão correta, ela desvia da família. Todo marido ou mulher ou filho que sai fora do caminho da família, da unidade, todo casamento destroçado, alguém perdeu a visão. Então agora que a visão está restaurada, Deus fala para ele assim: volta para a tua casa, volta para a tua esposa, para os teus filhos, e vai viver a vida que você tinha que estar vivendo. Aí Deus olha para ele e diz a segunda coisa, que é essa que eu quero me parar um pouquinho com vocês. Deus olha para ele e diz assim: agora que estás vendo perfeitamente, volte à sua casa e nunca mais entre naquela aldeia. Não cura na aldeia, e depois de curado diga, não volta para a aldeia. Ele estava quase que dizendo, você ficou cego porque você estava naquela aldeia. Se você voltar para lá, você vai ficar cego novamente. O texto, depois você lê, diz, não volte mais para a aldeia, não cura na aldeia, e quando fica curado diz, não volta mais para a aldeia. Obrigado. Olhe para cá, olhe para mim. Na verdade, nós vamos vivendo ao longo da vida dentro de algumas aldeias psicológicas, crenças limitadas. Deus começou a falar com você? A aldeia pode ser a casa da onde você veio. Ame seus pais, ame sua família, e não deixe de os amar nunca. Mas entenda, provavelmente tem muita coisa de cultura que vem da sua família que te mantém
limitado. Para mim chegar onde eu cheguei, em todas as áreas da minha vida, para mim chegar culturalmente, intelectualmente, profissionalmente, ministerialmente, como homem de Deus, como família, financeiramente, para mim chegar onde eu cheguei, eu tive que sair daquela aldeia chamada minha casa. Porque por mais que tinha boas coisas na casa dos meus pais, e eu as guardo, porque a Bíblia nos diz para guardar os marcos antigos bons, tinha muita coisa lá que se eu continuasse naquela aldeia, eu não sairia do nível e não tinha chegado aonde eu cheguei. Deus está conseguindo falar alguma coisa com você? Deixa eu te mostrar algo básico. Provavelmente a grande maioria de vocês aqui foi católico romano. Para você se tornar um crente salvo, lavado pelo sangue de Jesus, você teve que deixar o catolicismo romano e se converter ao evangelho de Cristo puro. Então você teve que sair daquela aldeia para hoje estar nessa aldeia. Existem aldeias de crenças, estilo de vida, estilo de comportamento, de procedimento. Você foi criado num habitat, ou ao longo da vida foi passando por alguns habitats. Veja, desculpa, eu vou falar. Posso falar? Posso falar? A batata assou lá em Belém, que eu falei tudo. Ainda que eu vou fazer um elogio. Eu viajo há 16 para 17 anos. Tanto no Brasil como no mundo, muitos países. Há lugares que eu já passei, que se a gente acredita que quando morrer vai para o céu, tem uns lugares que parecem o céu. Passei em algumas cidades da Europa, que é tanta limpeza, é tanta organização, é tanta educação, que você não acha um papel na rua. Você pode passar a língua na rua e lamber, de tão limpo que é. Não tem um muro, ninguém vai roubar ninguém. É um negócio, você pensa que você está no céu. Desculpa, vou falar, sou brasileiro, estou falando de mim e de vocês, estou falando de nós. Alguém está me entendendo? Diga amém. Eu não sei se é uma cultura mais capixaba, ribeirinha, assim que fala, né? É uma cultura ribeirinha, uma cultura mais próxima. São mais relaxados, mais largados, mais sujos, joga as coisas tudo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. É disso que eu estou falando. Se na sua rua ninguém pinta a casa, você vai ser o primeiro que vai começar a pintar a casa. Se na sua rua ninguém põe o lixo no lugar certo, você vai começar a pôr o lixo no lugar certo. Irmãos, vocês estão muito presos na aldeia ou vocês não estão me entendendo? Se ninguém limpa o carro, você vai limpar o carro. Se as casas não são arrumadas, a sua casa vai ser a melhor casa da rua. Isso é prosperidade. Amém? Então é saindo das aldeias. Eu vim de uma casa onde era muito limitada. Ninguém falava de estudar, ninguém falava de trabalhar, sabe, é uma casa muito limitada. Eu fui saindo. Na rua da minha casa, as mulheres, quando eu fui casar, quando eu comecei a pensar, eu vou escolher a minha esposa. Cara, eu sou exigente. Meu Deus do céu. Fala para minha esposa, se você morrer e me largar sozinho, olha, se eu casar vai demorar, porque, olha, eu fico analisando. Irmãos, tem cada mulher porca, velho. Meu Deus do céu. Me dá arrepio, velho. Mulher que fala demais, que fica fofocando. Pensa no negócio que me dá pane. Algum homem tem coragem de levantar a mão e dizer, eu concordo, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, eu falava para Deus, na minha listinha tinha assim, eu quero uma mulher que não fale demais, que não fica falando feito uma taragarela, mas eu também quero uma mulher que nunca fica sentada na porta de casa. Sabe aquelas mulheres que ficam sentadas, aqui tem isso, não sei, fica sentada na calçada, meio-dia conversando, aí você entra dentro da casa dela, está aquela pilha de roupa suja, aquele fogão engordurado. Deus está me mostrando alguma coisa aqui? Aquelas tudo bagunçada, aquela casa suja, geladeira tudo estrupiada, fogão escorrido de óleo, e ela está lá na calçada, conversando com aquele cabelão despinguelado, com a camisa do Lula, e aí, mandando a boca nos vizinhos.
falava: Deus, não me dá uma mulher dessa, pelo amor de Deus. Graças a Deus casei com uma mulher que fala pouco, e quando fala dá até medo. Limpinha, aseadinha, que eu chego em casa e está tudo trocado, os lençóis, as fronhas. Sabe aquele negócio, tem lugar que você vai deitar, você tem que pôr uma toalha de banho para você não sentir o cheiro das bactérias do travesseiro, cara. Tem que ser tudo limpo. Só levante as mãos os prósperos. Segura lá, vocês parecem que estão com preguiça de levantar a mão, estou ficando preocupado. Levanta as mãos os prósperos, diga assim: a prosperidade vai se manifestar na minha casa será limpa. Pode ser com mais autoridade: será limpa, aciada, a prosperidade será derramada na minha casa, porque eu fui chamado para ser um próspero, eu represento Deus. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Amém, pode ser mais forte. Diga assim: aldeias. Mais forte: aldeias. Olhe para cá. Quantas aldeias nós estamos dentro delas? Hábitos, costumes, crenças enganadas, mentirosas, crenças limitantes, crenças preconceituosas. Nós estamos em aldeias, e a única forma de Deus conseguir nos curar é nos tirar da aldeia. Eu peço ao Espírito Santo que Ele esteja falando com você agora. Tem alguém que pode levantar as mãos? Deus está me mostrando um monte de coisa já. Levante as mãos, se você Deus está falando com você. Levante as mãos, diga assim: obrigado, Espírito. Diga assim: Espírito Santo, continua nos próximos dias. Pode ser forte? Diga: Deus, continua nos próximos dias me mostrando quais são as aldeias que eu entrei. Quero sair delas, ser curado, ter uma visão correta e caminhar para coisas maiores. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Amém? Diga assim: visão, ação, colheita. Visão, ação e colheita. Quantos aqui querem nos próximos 3, 4, 5, 10 anos entrar num nível que você não entrou ainda? Levante as duas mãos o mais alto que você pode. Diga assim: os meus olhos estão sendo abertos nessa manhã para ver. Diga assim: eu nunca irei para um lugar aonde a minha mente não foi antes. Diga assim: nenhuma aldeia vai me segurar, toda cegueira será arrancada, o que eu não vejo, conseguirei ver. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Olhe para cá. Eu quero trabalhar bem isso agora de manhã, porque se isso entrar de uma forma muito forte em você, sua vida não será a mesma daqui para frente. Amém, querida, em nome de Jesus, que você receba de verdade. Eu moro numa cidade chamada Ribeirão Preto, no meio de 2 shoppings, um dos lugares mais nobres da cidade. E em frente a um shopping, em frente ao melhor shopping da cidade, em frente, estou te falando assim, o portão, um dos portões de entrada é de frente a essa loja. É uma loja de 3 andares, com elevador, de móveis das melhores que tem na cidade. É de um amigo meu. Eu era cliente dele e nos tornamos amigos. Esse cara veio de uma família muito pobre, muito pobre, muito pobre.
E um dia ele contou a história dele, como ele comprou esse terreno, que não tem como colocar preço no imóvel dele, é em frente ao shopping. É uma fortuna aquilo. E ele me contou como ele comprou isso. E ele me disse o seguinte: lá pelos anos 70, eu estava com dinheiro, trabalhando muito para comprar um pedaço de terra, um terreno para mim. Fiquei pensando aonde comprar o terreno. E ele disse: eu fechava os olhos, olha isso que eu estou te contando. Eu fechava os olhos e pedia para Deus: Deus, aonde será o lugar rico dos próximos 30 anos dessa cidade? E Deus me mostrava essa zona sul da cidade. Esse lugar era mato. Eu pegava minha bicicleta e ficava andando, e eu consegui ver que esse lugar seria o lugar mais nobre da cidade há 30 e poucos anos atrás. Eu comprei esse terreno e ninguém tinha comprado um terreno aqui. Quando ele me contou essa história, eu voltei para minha casa, entrei no Google e coloquei fotos aéreas de Ribeirão Preto, anos 70. Quando eu olhei, aonde é o terreno dele, era puro mato. O que eu estou tentando reforçar na sua mente? Tudo está ligado à sua visão. A sua visão determina o amanhã. Sua visão, movida com ação, provoca reação, resultados. Preste atenção, vou mexer com vocês agora. Eu venho pregando isso na minha igreja há anos. Aliás, eu prego muito isso, até porque eu aprendi algo muito forte. Guarde isso, pastor. Repita a mesma mensagem por vezes. Prega, aí o povo vai começar a falar assim: o pastor não tem mais esboço, está sem unção, não tem mais o que pregar. Quando eles começarem a reclamar que você está pregando demais, é sinal que está começando a entrar na cabeça deles. Repita, vai ensinando, vai. Irmãos, faz 18 anos que eu venho pregando para o meu povo a mesma mensagem. Prego uma mensagem, volto para essa, pego outra, eu venho pregando essa mensagem. Sabe o que começou a acontecer? Meu povo começou a enriquecer. Pessoas que não tinham perspectiva nenhuma, não tinham visão nenhuma de fazer uma faculdade. Presta atenção no que eu vou te falar. Abre as duas mãos e olhe para mim. Abre as duas mãos e olhe para cá. Presta atenção no que eu vou te falar. Em 4 anos você muda a tua vida. 4 anos. Você sai daqui hoje, se prepara nos próximos meses para começar a fazer a faculdade que você não fez até hoje, que você fica arrumando um monte de desculpa. Vai lavar carro, vai trabalhar diária, vai fazer bolo para vender, vai fazer qualquer coisa. Hoje você paga a faculdade com 200, 300 reais aí, tem faculdade mais barata que isso. Vai fazer alguma coisa, vai fazer um curso técnico. Presta atenção, olhe para mim, pelo amor de Deus. É falta de inteligência ficar tendo expectativa de resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Em 4 anos você termina uma faculdade, em 4 anos você termina um curso técnico, em 4 anos você investe em qualquer outra coisa técnica de conhecimento, e vai te deixar mais capaz para entrar para o nível mais alto. Você tem que sair do nível que você está, mas você precisa ter visão de crescimento. Talvez eu estou com homens aqui que não tiveram a chance de fazer uma faculdade. Talvez você não terminou o ensino médio. Você vai começar agora a fazer o ensino médio, você vai fazer o supletivo em 1 ano e meio, você termina seu ensino médio 2 anos, mas você vai sair daqui hoje, sabe? Se vocês têm culto durante a semana, vai ter que fazer culto de um tadel de domingo, porque está todo mundo estudando na faculdade. Eu falava para o meu povo, eu queria acabar com o culto aqui durante a semana se todo mundo estivesse estudando. Sabe o que começou a fazer? O que tem de gente formada na minha igreja, o que tem de advogado, o que tem de médico, o que tem de gente ganhando dinheiro, o que tem de empresário, porque eu estou bombardeando na cabeça deles, visão, e levando
levantando a vida deles, a mente deles, fazendo-os enxergar. Eu tenho vários jovens na minha igreja que não tinham uma perspectiva de vida, empresários que eu comecei a levá-los a se ver como empresários, a abrir negócios. Quem recebe essa palavra, essa unção nessa manhã, tem uma manifestação diante de Deus.